Não esquecer que o grande Mestre, Jesus, o Verbo divino encarnado, sempre profligou o pecado, amando o pecador, e todas as vezes que as criaturas espíritas enxergam os erros detestam-nos, profligam-nos, e, ao mesmo tempo, envolvem nesta onda, nesta aura, o próprio delinquente, faltam ao preceito da caridade. A caridade ordena que se ame até os próprios inimigos. E não são palavras do vosso amigo e servo que assim o afirmam, foi o Mestre dos Mestres, foi o Cordeiro de Deus, sempre puro, que assim se exprimia. Coragem, pois, meus amigos, quando o laço da treva vos apanhar e vós cairdes na tentação. Desde o momento em que percebais que falestes, elevai vossa alma em prece, pedi a Deus o auxílio divino e os mensageiros benditos a proteção de que necessitais. E a vós outros, testemunhas dos vossos próprios erros, diante de erros dos quais, não vos falte, jamais, a caridade, para saber distinguir entre o delinquente e o seu pecado, entre o que errou e o seu erro. São duas coisas distintas que é preciso saber separar. Os enfermos corporais das moléstias mais contagiosas, pela gravidade das suas infecções, não podem ser tratados senão com carinho, com caridade. Porque odiar o portador de mal contagioso. Antes, a ciência procura dar combate a esse mal, procura corrigir esse vício, procura descobrir o morbus, causa desse mal, mas sempre com piedade para com aquele que dele se fez vítima. Igualmente, o doente da alma necessita de amparo dos guias, para não tropeçar. Vós, os que caístes, consolai-vos, levantai-vos. Almas de pé, frontes erguidas, olhar no Mestre, prece, e resoluções acertadas, porque as resoluções impensadas conduzem a erros maiores. Deus vos guie, vos ampare e proteja. Tiago. Em 22/10/1937. Em uma data de aniversário. Meus bons amigos, seja-vos concedida a luz que vem do alto. Nada como o tempo para a realização dos grandes ideais. Nada como o tempo para o lenitivo das grandes dores. Nada como ele para a edificação das grandes realizações. Meus amigos, pouco tempo há decorrido, desde que deixei o mundo, em que vós habitais, e quanto tenho realizado nesse diminuto espaço de tempo, satisfaz o meu espírito. Muito tenho visto. Paragens que jamais sonhei encontrar. Planos siderais de incomparável beleza. Dias eternos de eterna claridade, fontes sempre correntes de água cristalina e pura, ambiente saturado de emanações felizes, mundo ideal de grandes sonhos. Na Terra, nada desta poesia eu encontrei. A própria profissão que abracei era essencialmente materialista. Eu cogitava dos corpos e penso não ter errado assim fazendo, porque todas as vezes que se cultivou uma vocação cumpre-se um dever. E, felizmente, sendo o corpo também uma obra de Deus, habitação temporária do espírito, não é demais que alguém se consagre à sua conservação perfeita, extirpando-lhe do organismo tudo quanto lhe é nocivo, procurando fortalecê-lo, enfim, restaurando-lhe a saúde perdida. Não penso que gastei mal meu tempo. A alma, porém, necessita de cuidado especial, e hoje mais do que nunca reconheço ser uma verdade indiscutível a afirmar. Por isso, não como um velho experiente da vida, curvado ao peso dos anos, venho trazer lições de sábia experiência, mas, como um moço humano, transformado num velho espírito, alguma coisa tenho lucrado nesta última vinda para o espaço infinito. Venho dizer para os que aqui se encontram que não prejudiquem jamais interesses espirituais por causas físicas. Quantas vezes os assomos da mocidade, revanches do seu caráter, assumem proporções tais, que precipitam situações indesejáveis. Quantas vezes, na inexperiência dos poucos anos, as almas juvenis concebem ideias que julgam sensatas, e aparentemente o parecem, mas que uma vez postas em prática trazem consequências funestas. Por isso digo a toda a mocidade que dentro desta casa se encontra nesta hora,
Que nunca tome uma resolução séria na sua vida sem a consulta prévia aos mentores do além. Não quero dizer com isso que a mim alguém consulte, não me tenho em conta de instrutor, mas aconselho, porque aprendendo nos lugares onde tenho estado, nas lições que tenho presenciado, estas que ora transmito, acho prudente de bom aviso preparar os moços para estas coisas. Meus amigos, sempre que o vosso caráter impetuoso disser, atira para esse ou aquele lado, parai, consultai a voz da consciência, em seguida, mais calmos, procurai saber dos vossos maiores, no além, se está de acordo com eles o vosso pensamento, e não vacileis na aplicação da sentença que vos for lançada, porque desse lado está a verdade. E as soluções vindas do além são sempre boas. Quem sou eu, meus amigos, para aconselhar e dirigir a palavra a esta assembleia, que não frequentei como humano, mas a quem já visitei, como espírito? Quem sou eu? Amigo de todos vós. Prendem-me aqui estreitos e fortes laços de coração, não poderei jamais abandonar a obra do asilo espírita João Evangelista, não porque fosse seu adepto fervoroso, como humano, mas porque sempre presenciei o devotamento incansável por esse trabalho em alguém que muito de perto me toca. Venho, pois, para dizer, meus amigos, esta visita significa uma atração, para vós não interessa, mas para alguém tem algum valor. Esta visita significa a minha solidariedade convosco num dia em que reuniria companheiros para me brindarem, e o brinde que hoje peço, é o seguinte. Uma prece fervorosa a Deus, pela minha constante evolução e a graça de poder, em breve tempo, trabalhar na vinha do Senhor, segundo as minhas poucas possibilidades. Aqui estou, pronto a receber a ordem do alto para entrar em função. Concito-vos, meus amigos, a estabelecer cada vez mais forte a solidariedade entre todos vós. Faltas, pecados, todos os têm. Olhai para os vossos irmãos, com os olhos da alma, porque os do corpo falham muito na sua apreciação. Os olhos materiais nem sempre veem claro onde a verdade se encontra. Os olhos da alma são profundos, perscrutam, penetram, adivinham. Sede assim. Se virdes em cada um amigo, não julgareis mal, se porém, em cada irmão virdes um simulado desafeto procedereis erradamente. O princípio altruístico que dirige esta casa é a caridade, pois bem, que ela se manifeste em toda a acepção da palavra, é o voto de Samuel. Em 22 de 10 de 1937. Sede fortes, vigilantes. Almas piedosas, que vos encontrais em prece, atendei a quem vos visita nesta hora, desejando proporcionar-vos tranquilidade, amor, esperança e fé. Almas perturbadas pelo remorso, aquietai-vos, Deus é onipotente, grande e bom, para perdoar todas as vossas faltas, desde o momento em que o vosso arrependimento seja uma realidade. Almas pesarosas, tristes, ao peso das grandes dores, consolai-vos, o Mestre dos Mestres, Jesus, o Filho de Deus, está sempre pronto a derramar nas chagas profundas da alma o bálsamo consolador de um alívio que não falha. Almas desoladas, desesperançadas da vida terrena, que apelais para o mundo além, compreendei que, para chegardes à mansão dos justos, é necessário atravesseis primeiro a terra, onde vivem os pecadores. Sois um dos tais, e sabeis que dentro da alma, as grandes nódoas dificilmente se apagam. Sabeis que o Espírito guarda, por tempo que não se pode marcar, o fruto de sua ignomínia, e que só muitas lágrimas, muitas dores, muita sinceridade de coração e arrependimento, pela fé podem resgatar e tornar mais branco do que a neve aquilo que é rubro como o sangue. Amigos e irmãos, vós sabeis que o ambiente que vos cerca é sempre perturbado pelos pensamentos maléficos das almas mal intencionadas. Como os gases asfixiantes penetram no vosso organismo físico, danificando-o, assim também as emanações partidas dos odientos, dos perversos, dos sem fé, invadem os vossos espíritos,
saturando-os desse mal-estar que considerais incompreensível. Para nós, os que avistamos as causas ocultas, uma explicação simples se faz sentir no momento. As almas fracas se revelam nas ocasiões das lutas. Ao contrário disso, os fortes se mantêm de pé, qualquer que seja a borrasca que os atormente. Os fracos, os pusilânimes apelam para as forças da matéria, tonificam seus organismos físicos, débeis, buscando encontrar nas forças materiais o amparo para as dores do espírito. Baldário intento. Outros, porém, cujos organismos depauperados demonstram a fraqueza da sua matéria, encontram sempre em seus espíritos a força oculta que os faz agir nas ocasiões oportunas, permanecer de pé e não desfalecer. Para aqueles que se sentem fracos e abatidos, neste instante, esperando das resoluções terrenas o alívio, a solução para as dores que os cercam, uma palavra amiga: não consintais que a covardia vos empolgue os espíritos, antes, ao contrário, dai-lhes forças para que se possam manter de pé, não obstante as dificuldades que os cercam. Sede fiéis, vigilantes, e não consintais jamais que uma mancha venha macular a pureza da vossa fé. Tudo, menos renegar a luz. São conselhos paternos, são advertências amigas, são conselhos que, tomados na devida consideração, de muito vos poderão valer nas situações difíceis. Se, porém, os renegardes, então assumireis, perante vossos próprios espíritos, responsabilidades indeclináveis, das quais dareis contas um dia. Vigilância, pois, atenção, calma e fé. Deus vos guie. Deus vos ampare em qualquer circunstância em que estejais no momento. Que assim seja. Pedro, o Apóstolo. Em 26/10/1937. Mais uma forma da caridade. Meus prezadíssimos irmãos, desça sobre vós a luz que vem do alto. Assunto inesgotável esse de que vos ocupastes nesta hora, a caridade aliada à piedade, tema que encheria por si grandes volumes, se alguém quisesse anotar os conceitos dos espíritos superiores a respeito dele. Entretanto, uma página só encerra toda essa grandeza, todo o alcance desse sentimento profundo, que nos aproxima de Deus, a caridade. E essa página escreveu o grande apóstolo Paulo. Para que dizer mais? Meus amigos, ocorreu-me, neste instante, falar sobre alguma coisa que parece caridade, no meu entender, se julgardes que não é o vosso critério. Não quero falar daqueles que dão o óbulo ao necessitado, que lhe oferecem o seu carinho, que lhe procuram mitigar a sede e a fome, aliviando-lhe os sofrimentos terríveis. Não. Desejo referir-me aos que recebem tais bênçãos, tais benefícios. Como? Direis vós. Pois o beneficiado pode ser caridoso. Não é ele o necessitado. Não é ele quem recebe a esmola consoladora que o alivia. Como, então, ele também um ser capaz de um ato caridoso, se está exatamente na posição de quem recebe e não na posição de quem dá? Muito simplesmente, meus amigos, entre o pobre orgulhoso e o pobre humilde, há notável diferença. Há criaturas necessitadas que, batendo à porta das famílias, para receberem alguma coisa que lhes mitigue a fome, rejeitam aquilo que se lhes oferece e determinam o que querem receber. Tais indivíduos não são dignos da esmola que recebem. Há também necessitados que, recebendo do alto, por intermédio das criaturas terrenas, bênçãos para os seus corpos e espíritos, não se sabem colocar no nível que lhes compete, de agradecidos perante a caridade que lhes é feita. Antes, revoltam-se, menosprezam essa caridade e procuram sempre prejudicar a mão que os abençoa. Meus amigos, há necessitados que desde os primeiros anos de infância recebem conforto, agasalho, carinho, como se estivessem em seus próprios lares, e são felizes, e se robustecem. Mas, cedo ou tarde, quando os anos vão passando e é lícito esperar uma reflexão mais sólida,
mais perfeita, a revelação de um caráter temperado pela doutrina do amor. Eis que se apresenta um indivíduo com os pendores das encarnações atrasadas, demonstrando que, sobre o seu coração, existia apenas um pouco de cinza que, soprada, revelou a brasa que escondia. Aí, então, pode-se dizer sem medo de errar, o princípio de caridade não entrou nesses corações ingratos. Porque, se fossem agradecidos, se o princípio de gratidão lá estivesse gravado, eles não feririam jamais a mão que os amparou, e seriam incapazes de responder com sorrisos disfarçados aos ósculos, às inspirações sadias, ao enlevo, à amizade sincera de que foram sempre objeto. Mas seus espíritos como que ressuscitam das cinzas, para se mostrarem em toda a sua nudez. Quantos erros tem havido na sociedade, atribuídos a criaturas que, na infância, revelaram sempre um caráter dócil, humilde e bom. Mais tarde, quando o mundo as empolga, a máscara que está fivelada sobre aquela face beata cai, e o indivíduo aparece em toda a nudez do seu caráter. Vê-se, então, que aquela humildade era estudada, que aquele modo de ser sempre correto tinha um alvo a colimar. Digo-vos, meus amigos, que a caridade tem mais esta face. Ela não consiste somente em beneficiar. A caridade também é saber colocar-se na condição de receber, nunca transigindo com a consciência, quando ela aponta o dever a seguir. Ser caridoso, meus amigos, é ser digno. Ter caridade é ter gratidão. Ser caridoso é ser humilde, é ser altruísta, é ser abnegado. É ter realmente dentro da alma alguma coisa de bom que faz reconhecer a virtude em outrem. Aqueles que olham para os seus semelhantes e só sabem divisar neles falhas de caráter, defeitos, esses meus amigos, não estão em boa condição espiritual, são como os fariseus dos tempos antigos a quem Jesus chamou sepulcros branqueados. Meus amigos, estudai o princípio da caridade, ele é a base da vossa fé. Sem ele toda a virtude é morta. É preciso que a caridade viva verdadeiramente no ser, para que este possa ter evolução. Repito, caridade é ser bom, é ser humilde, é ter paciência na adversidade, é ter o sentimento generoso da gratidão aninhado dentro do peito. Deus vos concebe assim, meus amigos, Deus vos faça compreender a grandeza da fé, e que saibais aliar sempre estes dois sentimentos que devem ser inseparáveis, caridade e humildade. Paz com todos vós. Bianca. Em 26 de 10 de 1937. Comemoração do 14º aniversário da fundação do Asilo Espírita João Evangelista, em 28 de outubro de 1937. Meus amigos, meus irmãos, indicada para abrir espiritualmente esta sessão, não posso furtar-me ao desejo de congratular-me convosco pela passagem de tão auspiciosa data, e, nas breves palavras que neste momento digo, eu espero enlaçar-vos todos num aura bendito de amor e paz, para que os vossos corações pulsem unidos, de acordo com os preceitos evangélicos que recebestes do Divino Mestre. Lembrai-vos sempre, meus amigos, e sobretudo vós, minhas irmãs, partes fracas, no dizer do homem, que o caminho para a virtude é bordado de espinhos, que as dificuldades surgem, a cada passo, na frente daquele que quer proceder bem, mas todo aquele que tem diante de si a lembrança constante da figura excelsa do Divino Mestre, encontra rimo seguro para caminhar, nesta vida, sobre todos os perigos, amparado pela fé. Meus amigos, eu felicito a casa de João Evangelista, porque mais um ano se tem passado, de trabalho, mas de proveito, de lutas e dores, mas também de alegria, resignação e paz. Deus vos guarde, guie e inspire sempre para o bem. Irene. Doutrina de luz, paz e verdade. Meus amigos, meus prezados irmãos, desça sobre vós a paz de Jesus. Que a sua luz bendita ilumine os vossos entendimentos, para que encontreis sempre a verdade no meio das trevas que cercam o vosso planeta. Amigos,
A doutrina espírita é de luz, paz e verdade. Luz, porque aponta ao erro, mostrando a realidade do bem; verdade, porque traz as palavras dos mensageiros de Deus, que não mentem, pois em seus lábios estão as expressões fiéis do Divino Mestre; paz, porque o reino de Deus é de amor, tranquilidade suave e consolo para os que padecem. Vós, punhado de crentes espíritas, muito podeis fazer em bem dos vossos irmãos. Não vos admireis de que eu assim fale. Sois, é verdade, criaturas fracas, de pequeno alcance social, e naturalmente encontrareis dificuldades em semear a palavra bendita. Mas muito podeis fazer, repito, porque quem tem o espírito alevantado para o bem, quem coloca a sua religião, como facho luminoso diante dos próprios caminhos, para poder seguir sem receio, realiza a obra segura no meio em que vive. Espiritismo não veio para combater ideias nem para produzir a menor soma de mal. Espiritismo veio para reunir os homens sob o mesmo estandarte, que foi, outrora, desfraldado, no cimo do Calvário, pelo Cordeiro Imaculado do Senhor. O nome de Jesus, meus amigos, é garantia para a vida eterna. A cruz do Salvador reúne todas as almas em torno de si, só os rebeldes a recusam. Os seres de boa vontade, que consagram a Deus as suas vidas, os seus pensamentos, o seu amor, não podem recusar as bênçãos celestes que os espíritos bem-vindos lhes trazem. Amigos e irmãos, sede pacíficos, sede mansos, sede bons. É tão suave, tão consolador sentir dentro do seio alguma coisa de bom em favor do seu semelhante, consola tanto, enche de tanta alegria íntimo ter a consciência reta no cumprimento do dever, imitando, embora palidamente, a augusta figura do Divino Mestre. Jesus foi caridoso, humilde e bom. Espíritas, sede caridosos, humildes e bons. Tereis, com isso, venturas extremas, porque em cada ato da vossa vida, será espelhada a vossa consciência, que vos apontará sempre o caminho a seguir. E que, no íntimo de vossas almas, possais dizer comigo neste instante, glória a Deus nas alturas, paz, na terra, aos seres de boa vontade. Que assim seja. Tiago. Em 9 de novembro de 1937. Considerações em torno da doutrina. Amigos e irmãos, existe entre vós um laço que vos liga uns aos outros e que por muitos não é visto. Alguns, porém, sensitivos, percebem a afinidade que há entre seus espíritos. Certo que é imponderável, que ora se dilata, ora se constrange, existe de indivíduo a indivíduo, formando essa cadeira indissolúvel que Jesus deseja ver cada vez mais dilatada, abrangendo toda a humanidade. Vós vos amais uns aos outros, meus amigos, mas, indiscutivelmente, tendes preferências uns pelos outros. É natural. São os pendores dos espíritos. O vosso espírito pende mais para este ou aquele amigo, e esse amigo é, talvez, alguém do passado, que intimamente vos pertenceu. Eu vos aconselho, porém, que, não destruindo as simpatias espontâneas que aparecem, todos os dias, na vida de muitos, procureis, também, envolver em laços de cordial amizade todos os vossos irmãos, para que essas simpatias se fortifiquem cada vez mais em benefício da vossa doutrina. Meus amigos, a doutrina espírita nada contém que possa ferir este ou aquele credo. É doutrina de paz, de concórdia, de tranquilidade, de amor, e não comporta essas separatividades, essas discussões improfícuas, que só servem para salientar os caracteres turbulentos, exatamente aqueles que não são espíritas. A doutrina é mansa. E, se quereis dar ao mundo um exemplo palpitante de quanto vale a palavra de Jesus através dos seus mensageiros benditos, mostrai-lhe que vossas almas estão tranquilas e que tudo esperais das mãos da providência, que rege o vosso destino, mostrai-vos calmos, sossegados, nada tendes a temer. Quem procura fazer o bem, semeando a mãos cheias,
só pode esperar de Deus grandes bênçãos. Não discutimos, neste momento, as provas que as vossas culpas tenham, talvez, acarretado para os vossos espíritos em tempos passados. Elas terão fatalmente de se cumprir, em qualquer época, de paz ou de desassossego, são inevitáveis. Meus amigos, elevai bem alto o nome do Espiritismo. Não vos envergonheis da doutrina que professais. Ela é de paz, é de amor, é de luz, e será ela que, um dia, acendendo o farol aos olhos dos homens, mostrará que o verdadeiro espírito é o cristão, e o cristão é o verdadeiro servo de Deus. Que a fé vos ilumine e auxilie na temporada que vos resta viver sobre o planeta, e que tenhais o passo firme, seguro na demonstração da vossa crença. Deus vos guie, Deus vos ampare, Deus vos proteja. Max. Em 9 de novembro de 1937. Na hora premente. Meus amigos, meus irmãos, seja-vos concedida a paz que vem de Jesus. A pregação do Espiritismo cristão continua a fazer-se ininterruptamente. Nada é obstáculo para que os mensageiros do além tragam aos homens as suas palavras inspiradas, de amor e paz, baseadas nos ensinamentos de Jesus. Na época atual, muito pode o homem fazer em favor dos seus irmãos, da humanidade, muito pode o homem espírita realizar, porque na hora do combate é que se conhece o bom batalhador. Com estas palavras, nada quero significar de hostil para com as restantes criaturas, que não são espíritas. Ao contrário, quero fazer sentir aos homens e mulheres espíritas as responsabilidades que lhes cabem na hora premente que atravessa o espiritismo. Essas responsabilidades são indeclináveis, e, pois, maior deve ser o zelo dos espíritas na demonstração de uma conduta irrepreensível, de uma fé inamovível, de uma certeza absoluta naquilo em que creem. O testemunho de uma vida cristã deve ser, neste instante, evidente aos olhos dos descrentes, para que possam fazer um juízo acertado sobre o que é a filosofia, o que é a religião espírita. Neste momento, que se calem as vozes inferiores das criaturas do que não sabem compreender a grandeza da fé que abraçaram. São espíritas que servem de tropeço aos seus irmãos, têm sempre a palavra pronta, acirrada para a censura, para a crítica mordaz, para as opiniões insensatas, deixando transparecer a hediondez de seus sentimentos ocultos. Suas palavras são perfeitamente dispensáveis, porque não revelam critério superior, bem ao contrário, demonstram um caráter pouco baseado na doutrina cristã e, muito menos, na doutrina espírita. A religião espírita é tolerante, pacífica e progressista. Tolerante, porque conhece as fraquezas alheias e as de seus próprios adeptos. Pacífica, porque é portadora das promessas do Divino Mestre, promessas que são de paz. Progressista, porque, sendo ela o expoente máximo das vidas sucessivas, revela ao homem o princípio da evolução universal, que só pode caminhar vagarosamente, porquanto, assim como a natureza não dá saltos, muito menos o espírito. Meus amigos, a ocasião é para que tenhais a devida compostura moral no seio espírita em que viveis, respeitando-vos a vós mesmos, procurando calar opiniões insensatas, que não dão fruto, bem ao contrário, prejudicam, e, ao mesmo tempo, fazendo compreender que a doutrina espírita é uma doutrina elevada, nobre, de altos sentimentos, de caridade igual caridade cristã, enfim, uma doutrina que busca amparar, proteger, elevar, socorrer, trazendo o amor do alto até a humanidade terrena. Amai-vos uns aos outros, disse, outrora, o discípulo amado de Jesus. E eu repito a sua palavra augusta, dizendo para vós, meus amigos, amai-vos uns aos outros e procurai ter, entre vós, espíritas, aquele timbre que caracteriza o homem espírita, calmo, pacífico, de linguagem branda e moderada, e, sobretudo, educai os vossos espíritos, porque são eles que podem refrear as vossas palavras insensatas. Deus vos guarde,
proteja e anime nessa campanha do bem contra o mal. Que assim seja. João de Freitas. Em 16 de 11 de 1937. Gratidão a Deus. Meus amigos, meus prezados irmãos, Deus vos abençoe. Falastes de gratidão, sentimento que deve encher o coração daqueles que compreendem a grandeza da dádiva sublime baseada no amor de Deus. Lembrai-vos, porém, meus amigos, de tudo quanto recebeis do Pai Celestial, de Jesus, o seu amante Filho, de tudo quanto recebeis do alto, dos vossos irmãos, que tanto se interessam pelo vosso progresso. E eles pedem apenas um pouco do vosso amor, um pouco da vossa gratidão. Se para a criatura humana que o beneficia, que lhe dá o conforto de que precisa, a esmola nos momentos necessários, é justo que o homem tenha um sentimento profundo de gratidão, quanto mais deve ele pensar em ser grato ao grandioso amor de Deus, pensamento que vela sobre vós a todo instante, causa do vosso amor, da vossa felicidade, do vosso bem-estar, Deus, que tudo vos dá e que de vós nada espera. Como? Direis vós: pensas tu que somos ingratos para com o nosso Deus? Nós o louvamos, a Ele oramos e o engrandecemos, nós consagramos a Deus, todos os dias, horas precisas para a oração, nós pensamos em Deus. Meus amigos, não é simplesmente isso. É necessário que o vosso coração, por amor de Deus, se abra a todo sentimento bom, que o vosso espírito se dedique à caridade, ao amor do próximo, por amor desse mesmo Deus, que vos abençoa. É preciso que a vossa vida se desenvolva de tal sorte sobre a terra, que ninguém possa fazer dúvida de que sois efetivamente cristãos. O amor de Deus em palavras, impresso nas páginas dos vossos escritos, o amor de Deus em filosofia, nos vossos discursos, o amor de Deus nas vossas palavras constantes, a todo momento, não prova que lhe seja uma realidade em vosso ser. O amor de Deus é aprovado pelo ato generoso que parta do vosso espírito em favor dos vossos irmãos, pela paciência com que suporteis as provas necessárias na existência em que ora estáis, pelo vosso desvelo para com a causa nobre que defendeis, pelo sentimento profundo que mora em vós e que os vossos atos traduzam na veracidade de sua ação, enfim. O amor de Deus se revela quando vós compreendeis que deveis amar as instituições a que pertenceis, porque elas abrigam criaturas enviadas pelos mensageiros divinos para serem amparadas por vós. Mas, quando dizeis colocar o amor de Deus sobre todas as coisas e imediatamente afirmais que o amor do próximo é o seu seguimento, mas tudo isso em palavra, porque logo depois, a vossa boca se abre para condenar as casas que abrigam as mesmas crianças mandadas por Deus, para condenar trabalhos que Jesus abençoa, julgando inútil aquilo que os guias apontam como verdadeiro e bom, quando vos tornais perseguidores efetivos desses trabalhos, julgando o que possa acontecer, vós errais, meus amigos, e desmentis com os vossos atos, com a vossa palavra aquilo que pouco antes havíeis afirmado, o amor de Deus. Venho pedir aos presentes e, também, aos que posteriormente serão inteirados destas minhas palavras, que tenham cobro na sua linguagem, que ponham termo aos seus raciocínios falhos, e que não julguem um trabalho que não lhes pertence, porque há trabalho oriundo do além. Venho pedir-lhes encarecidamente que, quando não queiram juntar pedra sobre pedra no edifício moral que aqui se procura construir, ao menos não derribem com pensamentos contrários à fé, aquilo que outrem denodadamente procura construir. Na verdade, meus amigos, quem comigo ajunta não espalha. Construir, neste caso, é consolidar a obra que se encontra feita, é ampará-la, é protegê-la, compreender o que aqui dentro se pode amar, que consagrar alma e corpo a este trabalho, não é indigno, é honroso, que ser dedicado à causa do asilo espírita João Evangelista é ter missão sublime a desempenhar entre os homens. Compreenderam as criaturas esta grande verdade, e não procurem jamais abater, diminuir aquilo que o grande apóstolo aceitou, abraçou e defende até hoje.
Conselho amigo partido de quem vos estima, de quem deseja o vosso progressivo e lastima às vezes que o vosso espírito revela um pendor insensato para o mal. Deus vos abençoe, guarde e ampare, sempre, para que continueis a trabalhar por esta casa, sabendo que trabalhais pelo vosso próprio progresso. Deus vos guie, Deus vos abençoe. Max. Em 16 de 11 de 1937. Fé salvadora e progressista. Prezados irmãos, muito amados de Jesus, desça sobre vós a paz que dele vem. Quero aproveitar estes momentos preciosos que me são concedidos para dizer-vos algumas palavras que calem em vosso ânimo, para vos levantar o brio, a coragem, a vontade de trabalhar para Jesus. Meus amigos, a fé que professais é salvadora e progressista. Ela pode apontar-vos o verdadeiro roteiro para o além, enchendo-vos, ao mesmo tempo, de consolação e fé, nos momentos angustiosos da vida na carne. O Espiritismo, meus amigos, não é doutrina de ficção. Muitos imaginam que ele cria, na imaginação dos fracos, ilusões, miragens fugidias, que os alimentam mas não têm base suficiente para a ereção do edifício salvador da fé. Muitos entendem que Espiritismo é tão somente a manifestação ostensiva dos seres além campa, e, muitas vezes, ainda interpretam tais manifestações como falsas e importunas. Não. O juízo que deveis formar do Espiritismo é que ele é a doutrina da verdade, a doutrina da paz, enfim, a doutrina que vos pode encaminhar para o bem, exigindo de vós tão somente a abnegação para viver neste mundo em que a fé periclita, se o egoísmo predomina. Não vos enganeis. O egoísmo é a serpe venenosa que se oculta no seio do homem e que procura, a todo momento, erguer a cabeça, para lhe dirigir a vida. O egoísmo cerca o indivíduo de tal sorte que não lhe permite distinguir entre o bem e o mal. Ele doira o crime, o pecado, os sentimentos baixos, é como a sombra vaporosa, que se esvai rapidamente, mas que, no momento preciso, engana os incautos. Espiritismo, meus amigos, fere fundo muitas vezes. Fere fundo, porque é a expressão da verdade, e a verdade não agrada àqueles que dela não se aproximam. E aí está porque, muitas vezes, quando as comunicações baixam, luminosas, mostrando aos homens os caminhos por onde devem transitar, eles se exaltam, enfurecem-se e querem sobrepor suas próprias ideias aos iluminados conceitos do além. Amigos, não vos enganeis. Tende cuidado com essa serpe a que me referi. Ela pode morar dentro do vosso seio e vós não desconfiardes de sua presença. Todas as vezes que a vossa vontade se soerguer predominante, pisando a vontade alheia, calcando aos pés os direitos de outrem, querendo sempre erguer o vosso pensar, a vossa maneira de proceder, sobre o pensamento e a maneira de proceder de outros, é certo que o egoísmo vos está dirigindo a vida. Todas as vezes que vós vos mostrais insubmissos, rebeldes, não querendo que a vossa vontade seja dirigida por coisa alguma mais séria da vida, é o egoísmo que vos está dirigindo. Por isso, falo aos adultos, às crianças, a todos quantos tenham ouvidos para ouvir. A religião espírita obriga o indivíduo a meditar sobre o que é bom, para que possa escolher e afastar-se do que é mal. A obediência é virtude primordial. Aquele que se educa na religião espírita e não compreende os seus mandamentos é um insubmisso. Dirigir espiritismo é um erro. Espiritismo é que dirige as vidas daqueles que querem ser seus adeptos. Querer encaminhar espiritismo pelas veredas não cristãs, é outro erro e, talvez, mais grave, porque espiritismo se cinge ao evangelho e dele não se pode afastar. Assim pois, meditação, reflexão e, sobretudo, estudo da doutrina, para a compreensão dos deveres e dos direitos. Paz conceda a Deus a todos os homens. Neri. Em 23 de 11 de 1937. Preparo para a grande jornada. Meus amigos, meus irmãos, é com muito prazer que vos venho visitar hoje. De tempos a tempos, com a permissão devida,
Digo algumas palavras para vós, palavras que, se não são de grande utilidade, ao menos, traduzem a expressão sincera do meu sentir. Vejo, no dia presente, que os espíritas se estão disciplinando, para poderem continuar com proveito os seus trabalhos espirituais. São utilíssimas as reuniões fraternas. A convivência entre os espíritas é a base da solidariedade que deve existir entre todos. O afastamento é sempre prejudicial. O espírita que se isola dos seus irmãos, não encontrando prazer no convívio constante que deve existir entre os crentes que se compreendem, perde uma oportunidade feliz de estabelecer uma harmonia serena entre a sua alma e os espíritos que os cercam. Nós, que vivemos no mundo além, graças a Deus em paz, amigos uns dos outros, orando, louvando a Deus em conjunto, sempre em harmonia, sempre em concórdia, gostamos de ver que nossos irmãos na terra igualmente pensam assim e se desejam uns aos outros, numa amizade sincera de coração a coração. E, quando encontramos sentimentos opostos, isto é, cristãos espíritas que buscam no afastamento a solução para certos casos que facilmente seriam resolvidos se o sentimento verdadeiro de caridade fraterna existisse, nós nos entristecemos, por vermos quebrada a corrente harmônica que deveria existir entre todos. O Asilo Espírita João Evangelista é uma coletividade que pode viver em paz, em sossego, em alegria. Aqui se congregam crentes espíritas que desejam o progresso de seus irmãos, que têm ânsia de viver felizes. São crentes que sabem que a vida eterna está à sua espera. Eles sabem que devem ter a bagagem pronta para essa viagem cujo dia certo ninguém conhece. Então, por que, para alguns, essa bagagem não é completa? Porque lhes falta uma das peças principais, que vem a ser a união fraterna que deve existir em seus corações. Tais crentes não estão preparados para a grande jornada. Desejarão, talvez, ter um cantinho no além, isolado, onde possam viver sós com seus pensamentos e a sua fé. Desejarão, porventura, encontrar no mundo além, um retiro especial para os seus espíritos. Mas não será possível atender a essa espécie de crentes em seus desejos, porque o espaço infinito é solidário entre si. Só os infelizes transgressores da lei se acham afastados, pelo império das circunstâncias, do convívio dos seus irmãos, e, ainda assim, até eles podem chegar os eflúvios benéficos dos bons espíritos, caso eles abram as portas de seus entendimentos para os receberem. Mas ser espírito iluminado, compreendedor da verdade, que mora no Cristo, e viver separado dos outros espíritos do bem, não é possível. Na Terra, também os núcleos por si se estabelecem, e os pendores manifestos de um certo número de crentes fazem com que eles se reúnam e tenham prazer em estar juntos. Por que esse destaque? Jesus viveu entre pecadores e publicanos. Jesus era bom e viveu sempre no meio de todos, procurando guiá-los, iluminá-los com a sua bondade. E só nos momentos em que precisava ter a comunhão mais íntima com seu Pai é que ele se separava um pouco dos discípulos para orar em silêncio. Mas era porque, então, Jesus desejava ter em torno de si um ambiente propício para a sua comunhão com o próprio Deus. Vós, criaturas humanas, que não podeis ser perfeitas, vós que não podeis deixar de ter faltas, porque não há santos na terra, vós, que não podeis deixar de possuir, dentro das vossas almas, imperfeições talvez bem maiores do que as do vosso corpo, porque vos sentis na necessidade de vos afastardes dos vossos irmãos, cultivando esses sentimentos que são contrários ao amor divino, dando-lhes pasto para que cresçam, proliferem e dêem o venenoso fruto que tanto prejudica as almas. Meus amigos, sois espíritas, sois cristãos. Uni-vos, quem sou eu para assim vos falar? Espírito até bem pouco na terra, provado em seu corpo, que baixou à sepultura depois de cruciado das mais acerbas dores, espírito que, graças a Deus, resgatou, nessa prova inaudita, grandes culpas de um passado ignoto. Hoje, mercê de Deus,
No meio dessa pleiade luminosa de espíritos bons, continuo a aprender o Evangelho de Jesus, que desejo trazer para vós, animando-vos, confortando-vos, pedindo-vos que deis a Jesus tudo o quanto podeis dar e, em primeiro lugar, o vosso amor. Pois bem, que esse amor se traduza em amor pelo próximo, porque o amor pelo próximo é também uma manifestação de caridade. Deus vos ouça nas vossas preces todas as vezes que pedis perdão das vossas culpas, Deus vos ouça todas as vezes que rogais a iluminação do alto para a direção da vossa vida. Eu vos peço, ainda hoje, mais uma vez, boa vontade, união, firmeza, concórdia e harmonia, para o progresso da doutrina espírita. Deus vos abençoe, e que o vosso progresso seja uma realidade. Carmen. Em 23 de 11 de 1937. Uma nova fase de trabalho. Meus amigos, meus irmãos, a misericórdia de Deus se faz sentir, neste instante, sobre o meu espírito, que traz a incumbência de abrir esta sessão. Não compreendo por que fui escolhida para a abertura de uma sessão que posso dizer solene, porque inaugura uma nova fase de trabalho espírita a desempenhar-se dentro desta casa de João Evangelista. E pergunto a mim mesma, por que o diretor espiritual, o preclaro espírito, o amantíssimo discípulo do Divino Mestre foi buscar-me para me encarregar desta tarefa? Diante da sua ordem, diante da sua palavra augusta, o meu espírito não ousa replicar, e eu venho declarar-vos, meus irmãos, que inauguro esta forma de trabalho espírita, esperando beneficiar-vos muito, não porque de mim parta ciência capaz de elucidar os vossos espíritos, mas porque o grande amor, que enche todo o meu ser, por vós e por esta casa, cujo desenvolvimento venho acompanhando desde o início, faz com que eu possa ser verdadeiramente sincera para vos auxiliar e amparar na medida das forças que me forem concedidas do além. Meus amigos, Espiritismo é campo vasto de trabalho. Nem penseis que, por nos vermos momentaneamente cerceados, deste ou daquele lado, sejamos tão pobres ao ponto de não termos recursos espirituais para vos trazer. Os que se alarmam, os que se entristecem, os que supõem que uma porta se fechou terminantemente para sua harmonia, para sua concórdia espírita, enganam-se. As torrentes caudalosas de fluidos do além jamais podem ser interceptadas, elas têm o seu escoadouro constante sobre o mundo em que habitais e se derramam copiosamente sobre vós, estejais aqui, estejais além, estejais nesta vida, ou pertençais aos planos siderais. O amor de Deus se estabelece desde que a criatura humana abra as portas do seu coração para lhe receber os influxos. Meus amigos, a casa de João Evangelista deve ser amada por vós, e eu sei que o é. Mas, se é possível crescer ainda um pouco a esse amor, eu vos peço que me façais. Não tenhais para com este asilo pensamentos inferiores, não sejais pessimistas, porque o seu futuro está traçado no além. Confiai nos seus diretores, confiai em que vós sois os discípulos, e os mestres habitam lá. Os trabalhadores de boa vontade se vêm aproximando. Nem eles próprios sabem quando vêm chegando. Hesitantes, temerosos, inconscientes, quase eles se aproximam, trazendo os recursos da sua inteligência, a operosidade das suas mãos fecundas, a bondade dos seus ternos corações. O mundo não vê estas coisas, mas nós as vemos, e esses trabalhadores, que nem sabem por que vêm, chegam e vão tomando assento entre vós. Confiai, meus amigos. A seara é grande, já o dizia naquele tempo, o Divino Mestre, os trabalhadores é que são diminutos. O seu número crescerá, se for da vontade de Deus, e, assim, meus caros irmãos, vós e nós continuaremos a ser operosos, trabalhadores, desejosos do bem, dando exemplos de caridade perante o próximo. Nas últimas lições estudadas nesta casa, o assunto tem sido sempre caridade, explicando-se aos presentes o que é ser caridoso.
Nem sempre é mais caridoso aquele que ostensivamente demonstra, pelos recursos de que dispõe, a bondade do seu coração. Quantas vezes um sacrifício se faz, e sabe Deus como, em prol das crianças de João Evangelista. Sobre elas, meus amigos, uma palavra rápida, ligeira. Não entraremos em pormenores, não esmiuçaremos assuntos, não cogitaremos diminudências, por alto. Fruto haverá no asilo espírita João Evangelista, fruto se verá, talvez não conhecido pelos homens, mas revisto por todos nós. A casa de João Evangelista não prepara corações humanos, prepara espíritos, dando-lhes o sustento espiritual necessário para se manterem lá fora, sujeitos aos embates da vida e triunfantes nas lutas que se lhes apresentam. Se não fazem uso desse cabedal, se não se apegam à âncora de salvação, que culpa tendes vós? Será caso para ficardes entristecidos, dizendo que não vale a pena, que não enxergais o resultado de tanto esforço? Não, meus amigos, não vos preocupeis. Semeai, semeai. Todas as vezes que um pensamento bom vos vier ao coração, trazido pelo vosso espírito, não o sufoqueis, e sempre que uma ideia perversa vier toldar o pensamento bom, soprai-a, como vendaval, para longe. Que ela se vá desfazer longe de vós. Não o permitais. Lembrai-vos de que os vossos espíritos são um campo vasto onde podereis semear à vontade. Lembrai-vos de que o terreno da vossa alma tanto recebe a semente boa como pode receber a semente má. E aí de vós, se permitis que o grão venenoso venha manchar o terreno onde deve ser enterrada a semente do bem. Vigilância e fé. Fé, porque só ela é capaz de sustentar o homem nas lutas de todos os dias, encarniçadas, cruentas às vezes, e ordinariamente incruentas, mas sempre formidáveis para abaterem o ânimo. Fé, porque só ela passa incólume no meio de todas as dores, entre todas as provas, mantendo-se libada, à altura da sua grandeza. Meus amigos, a incumbência que me foi dada hoje pelo diretor espiritual desta casa teve, talvez, outro fito, um pensamento caridoso, é que um fluido trazido do além com certa leveza, com certa doçura, pode beneficiar a todos e, em particular, ao aparelho receptor necessitado dele, ao passo que um fluido mais forte talvez não fosse conveniente no momento. Em tais casos, é mais aplicável a mansidão. Meus amigos, venho pedir-vos, igualmente, que sejais dóceis e mansos. Porque a energia não exclui a mansidão, a doçura. Certas criaturas pensam que, para ser enérgicas, precisam mostrar-se violentas. Não há necessidade disso. A verdadeira energia é aquela que dirige com mão segura, porém sempre doce, sempre amena, sempre suave. Machucar corações, conquistar inimizadas, provocar lágrimas, tristezas e sofrimentos, não é proveitoso para quem quer que seja, muito menos para o espírito que expande tais fluidos. Meus amigos, o asilo espírita João Evangelista está bem guardado. Os seus protetores velam espiritualmente por ele, olham para as suas crianças, veem as suas cooperadoras, incansáveis abelhas do bem, dão braço forte à diretoria em sua atuação, vão aqui, vão além angariando recursos. Benditas sejam as almas do bem, que acorrem a esta casa, trazendo, para o sustento das crianças, as esmolas que partem dos seus corações simples, singelos, de boa vontade. Que a bênção do Senhor repouse sobre esses espíritos. E, neste momento, em que há, sobre a mesa das sessões, diversos pedidos, que não necessitam de ser enumerados, contendo os nomes daqueles que esperam socorro, que solicitam auxílio, neste momento, invoco as graças do apóstolo amado de Jesus, para que, com o raio da sua bondade, da sua luz, do seu amor, dê resposta satisfatória a todos eles. Criaturas em estado operatório, criaturas talvez agonizantes, espíritos recém-partidos para o além, assistência, igualmente,
Pessoas doentes, tão doentes que quase se não podem suster, e, apesar disso, trabalhando, morejando pelo pão de todos os dias, outros aos quais felizmente não faltam recursos, igualmente enfermos, aguardando, talvez, a hora da chamada, e, mais que tudo isso, criaturas enfermas do corpo, ainda dolorosamente magoadas no interior, abrindo apenas para nós as confidências ocultas dentro do seu ser, dessa do discípulo amado de Jesus, do apóstolo bendito do cristianismo, um fluido salutar, que vem animar, sustentar e encorajar todos esses, para a continuação das suas provas até o fim. Lá está o rio das águas vivas, lá está ele, a refrescar quantos pelas suas margens passeiam, vestimentas alvas, pés descalços, cabelos soltos ao vento, escutando as sinfonias harmoniosas dos mundos siderais. E vós, meus amigos, certamente não quereis perder a oportunidade de também passear nas margens floridas do rio das águas vivas. Deus abençoe e proteja todos aqueles que pela primeira vez ingressam no recinto augusto do Asilo Espírita João Evangelista. Sejam abençoados todos aqueles que iniciaram hoje a visita a esta casa, e que nos seus corações possam receber as bênçãos sagradas de Jesus e a certeza da sua comunhão com os guias. Que os espíritos de João Evangelista, Célia, Bianca e tantos outros presentes no momento derramem sobre os seus tutelados as bênçãos sagradas da sua proteção, do seu amor. E a mim, que nesta hora acabo de desempenhar o encargo que me foi atribuído, Deus perdoe a imperfeição, porque não era apenas uma simples comunicação que me competia dar, tratava-se da abertura do novo plano de trabalho. Deus me perdoe, e o discípulo amado igualmente, se não satisfiz a seu contento a incumbência recebida. Deus vos guarde e abençoe. Irene. Em 26 de 11 de 1937. A palavra. Prezados amigos e meus irmãos, desça sobre vós a paz que vem de Jesus. Quero falar-vos hoje, por alguns instantes, sobre o dom sublime que Deus vos concedeu para que transmitisseis os vossos pensamentos com fidelidade, a palavra. Sem a palavra a linguagem seria deficiente, seria feita por gestos ou sinais, ao passo que, pelo uso da palavra, o pensamento pode ser traduzido fielmente e a verdade pregada sem rebuços. A palavra é dom augusto dado por Deus ao homem, e o emprego desse dom constitui uma responsabilidade individual. Dareis contas ao Senhor de toda palavra vã que tenha sido proferida pelos vossos lábios. A palavra deve ser o espelho fiel do pensamento, e, quando ela não possa retratar com fidelidade o pensamento oculto, melhor será que não se pronuncie, mantendo-se o pensamento em silêncio. Pronunciar palavras vãs, que não exprimem a verdade, ou que ocultam intencionalmente, pronunciar palavras ásperas, duras, que têm apenas o poder de ferir, maltratar, é proceder insensatamente. E ninguém pense que aquilo que o povo diz, palavras levas o vento, seja a expressão da verdade, porque não é. Na terra é fato, palavras proferidas aqui são carregadas pelo vento, sabe Deus para onde, porém a palavra, uma vez pronunciada, é registrada fielmente no espaço etéreo. Portanto, os conceitos mal pensados, as ideias turbulentas, traduzidos em palavras, têm graves consequências. Igualmente a palavra justa, criteriosa, que traduz o pensamento fiel, tem o seu valor. Assim pois, não foi em vão que Deus concedeu ao homem o uso da palavra. Pela linguagem se conhece o indivíduo. O homem portador de pensamentos puros, que tem ideias nobres a realizar e desejos alevantados, cujas intenções não oscilam entre o bem e o mal, antes se firmam definitivamente no que é nobre, caridoso e justo. Esse homem, que sabe traduzir fielmente em palavras os seus conceitos, tem realmente grande mérito. Quando, porém, a palavra é usada de forma tão somente a maltratar, ou para ocultar o que é justo e bom, traduzindo-se no avesso daquilo que deveria ser,
Essa palavra prejudica. Se falamos assim em tese, que poderemos dizer aos espíritas? Se dizemos isto em regra geral, para todas as criaturas humanas, que diremos para os homens espíritas, aqueles que, ao primeiro golpe de vista,